Boa noite. Boa noite, gente. Sejam todas e todos bem-vindos nessa noite de um encontro muito valoroso. A gente vai juntando um pouquinho, esperando um pouquinho, esperar a Sueli entrar. Boa noite, galera. Rede de historiadoras e historiadores negros no ar. Vamos lá, deixa eu ver. Então, deixa eu avisar para a Sueli que estamos no ar. Entramos. Acho que Sueli ainda não chegou. Deixa eu ver. Não, ainda não. Salve, salve, galera. A gente está só esperando a Sueli entrar. Ela está aqui, já estava no esquema. Que pano lindo aí atrás, né, Raquel? Obrigada, Raquel Quintiliano. Gente, é confissões, antes de Sueli entrar. Graças a uma grande amiga e irmã, eu tenho esse cenário aí. Vamos lá, só. Deixa eu ver se Sueli já entrou. Deixa eu dar uma ligadinha. Cadê? Com C. Não tô achando Sueli. Aqui, achou. Vamos aguardar a conexão com Sueli. Oi, eu tô te vendo, eu tô te chamando, olha ela. Oi, Sueli, boa noite. Espera aí, eu tenho que acertar a posição dessa câmera. Claro que eu não ia acertar de primeira, né? Naturalmente, não. Como que eu iria acertar? Agora que são elas. Vamos lá. Como é que eu faço essa coisa? Tá assim, tá bom? Aí, ficou bom. Só um pouquinho mais. Deixa eu ver. Não tem como fazer isso assim, né? Ele não deita, né? Não. Não. Vamos ver. Você quer o quê? Aí, Mais ficou para perfeito. cima? É, mas agora eu Não, preciso ficou ótimo assim. agora. É, ficou ótimo. Oi? Ficou ótimo. Tá ótimo. Pode ser assim? Vamos tentar, vai. Deixa eu A ver, gente sua vai se imagem deu uma acertando aí travadinha. no Aí, caminho. Sim, ótimo. Bom, vamos lá. Como Vamos você tá começar. linda, parece que eu não tinha roupa para vir, né? Pelo visto, não sabia que a apresentadora, a coordenadora ia vir tão lindona assim. É aquela coisa, a gente vai chamando as armas, né? Fui atrás, Raquel me emprestou esse tecido, eu passei um batom, coisa que a gente não anda fazendo muito. Mas hoje é dia de
Hoje é dia de gala, então a gente tem que dar uma caprichadinha. Para com isso, hein? Que eu começo a ficar nervosa e você também. Ave Maria. Mas então, vamos começar, porque é aquilo. O Instagram ainda tem dessas indelicadezas de cortar a gente na conversa boa, né? Ah, ele cai, Bom, né? Depois de uma horinha assim, ele dá sinal e a gente tem que Mas você me parar. avisa, se eu estiver me alongando, você me avisa para eu encurtar alguma coisa, para a gente não perder o tempo, né? Não, a gente aproveita bem o tempo e se o papo empolgar e tiver condição, a gente continua a conversa no segundo bloco. Não, não Vamos. vem não, não vem não, não vem não. Eu já estou Mas então, sentindo um calor que a temperatura de São Paulo não combina com a temperatura real. Então, você imagina. é, bom, mas vamos lá, então. Boa noite a todas e todos, né? E a todes. Na semana em que completa 5 anos e no embalo do mês da Mulher Negra, a rede de historiadoras negras e historiadores negros tem a honra de dar início à série Conversas Históricas, com ninguém mais, ninguém menos que Sueli Carneiro, coordenadora executiva do GLE10, Instituto da Mulher Negra, fundado em 30 de abril de 1988. Referência dos movimentos negros e de mulheres negras, Sueli é reconhecida como pensadora fundamental para a compreensão da sociedade brasileira e também como agente indispensável das lutas pela realização da democracia. É também filósofa e doutora na área de filosofia da educação pela USP, com a tese A Construção do Outro como Não Ser, como Fundamento do Ser. Em termos afetivos, conheci Sueli Carneiro juntamente com Luísa Bairros, numa atividade do movimento negro em Brasília no final dos anos 90, para a qual fui convocada por Edson Cardoso. A experiência foi semelhante a um barravento. Não que me faltassem imagens positivas de ser mulher negra, mas Sueli e Luísa, hoje uma bem lembrada entre nós, se firmaram como um modelo de mulher negra digna, sábia e altiva, que até então eu não conhecia. E eu sei que essa experiência foi vivida por muitas outras pessoas Brasil afora. Sueli, ao longo desses 70 anos bem comemorados a despeito da pandemia, tem sido responsável por abrir caminhos, ensinar a possibilidade de ser para muita gente, por formar politicamente jovens negros para estar onde se faz necessário. Em outra ocasião, disse que mulheres como Sueli me deram ferramentas escassas e indisponíveis na academia brasileira para analisar o passado e o presente. Sueli, aliás, foi a quem recorri, junto com Felipe Freitas, quando precisamos de orientação para organizar um repertório epistemológico e metodológico digno de abordar a trajetória de Luísa. Obrigada, Sueli, por tudo e por também estar aqui conosco na rede de historiadoras e historiadores negros. Bom, Obrigada, Ana Flávia. Obrigada pela generosidade das palavras. E obrigada por acolher essa velha militante com essa maneira tão carinhosa e com tanto reconhecimento. Realmente está sendo um privilégio esses 70 anos, né? Em que eu estou podendo receber de vocês, as gerações mais novas, o retorno, né, do significado dessa trajetória. E obrigada por valorizá-la, por fazer com que ela tenha sentido e que a minha vida tenha sentido na medida em que é acolhida dessa maneira pela sua geração. axé. Foi isso que vocês ensinaram para nós, a gente está só seguindo instruções. Bom, mas bora lá, vamos papear. Vamos Bom, e vamos vamos lá. começar já organicamente.
Sendo a sua crítica mais do que relevante para nós, gostaríamos de começar perguntando: qual a importância da história e das e dos historiadores para a luta antirracista no Brasil e em outros pontos do território americano? Já chamando Lélia Gonzalez para a conversa. Sim. Querida, eu acho que a história e os historiadores têm papel estratégico na luta, né? Na luta antirracista. Né? Se a história é a narrativa dos vencedores e se a violência é a sua parteira, como disse aquele velho barbudo, não é? Um dia, se a história na qual estamos involucrados ela é a expressão da perspectiva branca e masculina, os historiadores insurgentes, os historiadores dos vencidos pela violência colonial, como nós, têm o papel de produzir, restabelecer essa outra verdade histórica, a da opressão, subsumida nas versões geralmente idílicas dos opressores sobre os seus feitos, não é? Pois os historiadores oficiais são parte dessa opressão na medida em que produzem as narrativas, os saberes que informam os fatos históricos da hegemonia cultural. Não é? Para mim, na história do Brasil, a figura de Zumbi dos Palmares reafirma a minha confiança na história para repor a verdade histórica ou para confrontar narrativas históricas. Né? Eu me lembro das incontáveis vezes em que a palavra zumbi era usada na minha infância para assustar as crianças travessas. E é admirável como, de lá para cá, a palavra vem sendo ressignificada. Tornou-se nome próprio, tendo por sobrenome um território, como recomenda nossa Lélia Gonzalez. Palmares, né? Símbolo da resistência dos negros à escravidão. Aquele morto-vivo, né, da minha infância, levado para o imaginário popular através das versões oficialescas sobre a escravidão, dá lugar ao escravo rebelde e libertário, que exige o seu lugar na história e, ao fazê-lo, revela uma outra narrativa. É o primeiro herói popular do Brasil. Contra o mito, né, da passividade do escravo negro, Zumbi encarna a dignidade humana contra toda forma de opressão. A cada 20 de novembro, ele se espraia, amplia o seu território na consciência nacional, empurra para os subterrâneos da história seus algozes que foram travestidos de herói. Adeus, Domingos Velho. Adeus, Domingos Jorge Velho. Já vai tarde. Um herói destronado que nós destronamos muito antes da derrubada das estátuas que assistimos atualmente. Temos celebrado o Zumbi dos Palmares em todo o território nacional. Temos celebrado o Zumbi dos Palmares em vários outros países. Pude participar de festejos pelo aniversário da sua imortalidade em Nova York, em Bogotá, na Colômbia, como símbolo dos cimarrones dessa americanidade. Pude celebrá-lo em Berlim, de onde escrevi um artigo para o Correio Brasiliense intitulado Rochleb, Zumbi dos Palmares. Zumbi dos Palmares em alemão. Viva o Zumbi dos Palmares em alemão. Então, exprimido entre o 15 de novembro, alusivo à proclamação da República, e o 19, alusivo à bandeira, o 20 de novembro, se reveste de uma dimensão inaudita, sobrepondo as duas datas da historiografia oficial.
Zumbi dos Palmares assume contornos políticos de grande profundidade na história contemporânea. Zumbi emana como dínamo de todos os projetos de reparação que se processam nessa sociedade. E tudo isso se deve a quê? Tudo isso que envolve a figura de Zumbi dos Palmares no presente é resultado do encontro feliz de historiadores e poetas ativistas. Assim foi o encontro de Décio Freitas e o nosso poeta Oliveira Silveira, de onde resulta a criação pelos militantes negros do Rio Grande do Sul, da data do 20 de novembro, sustentada pela historiografia também insurgente de Décio Freitas, que nos dá Palmares, a Guerra dos Escravos, e repondo essa figura emblemática de Zumbi dos Palmares. Então, eu acho que falar assim de Zumbi dos Palmares é dizer o que a historiografia, a historiografia aliada, não é? Aos intelectuais insurgentes do nosso movimento, aos nossos intelectuais orgânicos, poetas e ativistas, o que é que pode ser construído de novas narrativas que reponham o sentido das nossas lutas, né? Então, mais recentemente, historiadoras como você e outras vêm contribuindo para reparar perdas históricas que os ocultamentos, né, da história oficial produziu. Então, trazendo contribuição como a sua contribuição específica sobre a imprensa negra, ou quebrando o silêncio da historiografia oficial em relação às mulheres negras, como, por exemplo, o faz Giovana Xavier e outras, né? Então, por fim, essa historiografia insurgente, decolonial, que questiona as narrativas idílicas dos feitos dos opressores, que silencia sobre as resistências, que esta historiografia que busca resgatar os saberes e sujeitos e sujeitas, né, sepultadas, e os eventos também sepultados, quer dizer, serão sempre vitais para nos auxiliar a pensar e desenvolver estratégias de luta e organização política para a emancipação da nossa gente. É assim que eu vejo o trabalho maravilhoso que vocês fazem e tudo que vocês ainda podem fazer por nós, né? Axé, estamos em luta. E por falar em o que a gente faz e com quem faz, a preservação da memória e a defesa do direito à história tem sido uma constante ação, né? Tema de uma constante ação de gerações de movimento negro. E após décadas de luta, você considera que o Brasil está conseguindo fazer uma releitura do seu passado, capaz de entender o lugar do racismo ao longo do tempo? É difícil essa questão. Mas, vamos lá. Eu acho que a consciência social sobre o racismo e as mazelas que ele produz na sociedade brasileira tem se ampliado para brancos e negros, ampliando e diversificando o protagonismo negro, né? Que se expressa numa intensa polifonia, né? Que a gente assiste, nunca antes vista, né? São militantes tradicionais, são artistas de diferentes artes, né? Nessa cena política, influencers, empreendedores sociais, juristas, líderes comunitários de favelas e periferias das grandes cidades, ou seja, essa efervescência, né, que se assiste nesse momento tem o combate ao racismo, o seu ponto de confluência, né? E tem impactado também a consciência de brancos brasileiros, né? Acho que os brancos também têm sido impactados por esse avanço da consciência social em torno
da questão racial, e eu acho que eles se encontram no limiar de terem que abandonar a posição de conforto de que sempre desfrutaram nas relações raciais e estão sendo instados a se pensar como parte essencial tanto do problema racial quanto de sua solução. E os racistas convictos organizam-se, né, cada vez com mais convicção, não é? Em gabinetes de ódio, de onde orquestram estratégias de aprofundamento da nossa exclusão racial e o nosso genocídio. Então, esse processo vem sendo gestado há décadas, mas eu sei que se ele já foi capaz, quer dizer, mas eu não sei se ele já foi capaz de produzir uma releitura consistente de nosso passado e do racismo ao longo do tempo. Mas o que eu tenho certeza é que o movimento negro brasileiro merece e carece de uma abordagem histórica, merece ser contextualizado historicamente. O registro das nossas lutas, táticas e estratégias, das resistências, das vitórias e desafios que perduram, me parece essencial para informar e potencializar a ação política das novas e futuras gerações. Todos os eventos históricos dos quais participamos ativamente ou os que provocamos esperam por uma grande narrativa a partir do pós-abolição. E essa lacuna tem feito com que venha se tornando uma questão estratégica para algumas pessoas e para algumas organizações negras da minha geração, um investimento decisivo na organização da nossa memória institucional, né? Já que a historiografia tarda a se mover, digamos, nessa direção. Desculpa aí, mas tem que trazer também o pacote, né? Trago Tem que trazer o verdade, pacote, Sueli tem que trazer a Carneiro. demanda. Como é que é? Sueli Carneiro sendo Sueli Carneiro. Sueli Ok. Carneiro sendo Sueli Então, Carneiro. então Gueledés, por exemplo, está em processo de construção do seu centro de memória institucional, numa parceria que está envolvendo várias instituições. Esse acervo de 32 anos de ativismo e produção de argumentos no campo das questões de gênero, raça e direitos humanos no Brasil e da América Latina está em construção, em parceria com o arquivo Edgar Leoroth, da Unicamp, né? E o AFROS, Núcleo de Pesquisa e Formação em Raça, Gênero e Justiça do SEBRAP. Então, esse acervo será compartilhado entre essas três instituições e disponibilizado para pesquisa e formação de estudiosos desses temas, né? Para subsidiar políticas públicas ou as ações de defensores de direitos humanos, ativistas antirracistas, antissexistas e demais interessados nesses temas. Então, outras iniciativas, né, semelhantes estão em curso envolvendo outras entidades e militantes negros. Então, essas iniciativas elas buscam romper com essa tradição do movimento negro de não priorizar a preservação da memória e a divulgação, né, do seu acervo, da sua trajetória, dos seus feitos, né, que a gente, por diversos fatores, não tem sido capaz de fazer isso. Pesa muito para a nossa geração as histórias da geração anterior à nossa, que se perderam, que não puderam ser preservadas, e eu acho que talvez seja a nossa última contribuição construir, né, esse patrimônio emancipatório, provocar, né, que outras instituições se empenhem também nisso, no sentido, não é? No sentido de garantir, né, a transferência desse patrimônio libertário, não é, para as novas gerações, que me parece assim a preocupação maior
que temos que ter nesse contexto de radicalização do conflito racial, que vai penalizar e desafiar em muito as novas gerações de militantes negros, né? Então, uma outra questão que eu acho estratégica que está envolvida nessa questão, e isso é uma questão que eu quero muito a atenção de você, porque eu estou falando com os historiadores, né? Ao falar com você, é uma questão que me parece crítica, que é como esta ausência de registro dessa história do nosso protagonismo tem permitido que as mudanças que nós vimos produzindo com nossa ação política sejam apropriadas de nós. Ou seja, eventos decisivos, por exemplo, como a criminalização do racismo, da adoção das cotas raciais para negros, a Lei 10.600, todas essas e várias outras, elas são apresentadas como fruto da vontade política do governante de plantão, descartando-se dessa narrativa o sujeito político que engendra essas mudanças, né? Então, é uma estratégia também muito velha do racismo, né, nativo, né? Quer dizer, como ocorre desde sempre no Brasil, e isso me lembra muito a abolição da escravidão, né? Que passou para o imaginário popular como um ato magnânimo de uma princesa condoída pelo sofrimento dessa raça impotente. Era assim que os professores falavam no meu tempo, né? Sobre a abolição da escravidão. Imagens que alguns de vocês, historiadores, vêm ajudando a desconstruir, não é? Então, há muito o que fazer nesse campo em prol, sobretudo, da legitimação e reconhecimento dos movimentos negros e de mulheres negras no Brasil, portadores que são da releitura do passado e do racismo na formação da sociedade que temos hoje, né? Vocês falam que é para a gente não chorar, mas eu quero ver. Deus Iraci fala: não chora, menina, não chora. Como que a gente segura? Me diz. Não, é só aquela velha demanda. E por falar em demanda, né? Aproveitando isso que você colocou, os debates em torno da implementação da Lei 10.639, enfim, não é demais lembrar nunca, né? Que instituiu a obrigatoriedade do ensino de história e cultura africana e afro-brasileira em toda a educação básica. Esses debates se projetavam e ainda se projetam em espaços muitas vezes que extrapolam a sala de aula, mesmo isso não tendo sido registrado na lei como gostaria o movimento negro, que se queria também um agente reconhecido da implementação da lei, né? E, enfim, e porque apesar de várias acusações do fracasso da implementação da lei, esses esforços empreendidos dentro e fora das escolas e também, obviamente, pelo movimento negro, até aqui tem sido alvo de ataques de setores conservadores e de racistas convictos, como você colocou. De onde se avalia que vem esse medo, né, que ao mesmo tempo que nega essa autoria histórica, essa autoria da história, né, para esses sujeitos negros, tenta a todo custo desmontá-lo? Olha, eu fiquei muito. É uma questão que me deixou bastante em dúvida. Eu não sei se é medo. É medo ou é arrogância, sabe? Essa, esse persistente boicote, digamos, à lei, né? Eu acho que o medo, se houver, vem sempre do risco que os negros representam para as elites, né, de africanização ou reafricanização do Brasil, né? Eu acho que eu acho que é isso que está sempre subsumido aí nessa atitude, né? E nas dificuldades que a gente tem com a lei. E essa questão me lembrou uma, uma colocação do Ottaviani, né?
quando ele diz que a elite brasileira sempre esteve ensimesmada sobre dois problemas que ele diz que sempre foram cruciais para o Brasil: a questão nacional e a modernização. Aí, o Brasil continua em processo de ocidentalização, procurando igualar-se aos que se apresentam como representantes e portadores do Ocidente. A despeito da variedade de projetos e das utopias formuladas por governantes e governados, movimentos e partidos, intelectuais à sombra do poder, na oposição ou, mais ou menos, a tendência predominante aponta no sentido da ocidentalização. Latino-americanismo, terceiro-mundismo, americanização e europeização, da mesma forma que liberalismo, neoliberalismo, social-democracia, socialismo. Em todos os casos está em causa o empenho em superar a não contemporaneidade, tornar-se contemporâneo do seu tempo conforme os padrões dos países industrializados, desenvolvidos, avançados, predominantes, civilizados e informatizados. Fecho aspas. Essa é a visão do Ottaviani sobre os dilemas, né? Então, eu volto lá para 1922 e 29, e dentre os muitos exemplos disponíveis sobre a adesão da inteligência nacional a esse esforço de modernização, cujo subtítulo é ocidentalização, e aí eu quero chamar uma citação de um posicionamento do Júlio Mesquita Filho no jornal Estado de São Paulo, em 1929. Disse ele, abro aspas: as portas das senzalas abertas em 88 haviam permitido que se transformassem em cidadãos, como os demais, dezenas e dezenas de milhares de homens vindos da África, e que, infiltrando-se no organismo frágil da coletividade paulista, iriam não somente retardar, mas praticamente entravar o nosso desenvolvimento cultural. Vai vendo. Então, a preocupação dele era, portanto, é preciso conter e administrar esta, que ele chamava infiltração. O Mesquita está falando num contexto em que já existem, na cena pública da sociedade brasileira, personalidades como Luiz Gama, os irmãos Rebouças, Teodoro Sampaio, Machado de Assis, Juliano Moreira, Mário de Andrade, Cusi Souza. Quer dizer, vai vendo, Machado de Assis, Lima Barreto, expoentes negros das letras, das ciências. E ainda assim, quer dizer, esse contexto indicava que a educação poderia levar o negro a assumir responsabilidades que a nova cidadania exigia. Tranquilamente, não era? O negro estava aqui, aclimatado e aculturado. Já havia dado mostras do talento para as artes e as ciências. E, no entanto, será preterido com o argumento de sua crônica insuficiência civilizatória. Então, Júlio Mesquita Filho, não se esqueça que ele foi um dos fundadores da Universidade de São Paulo, né? Quer dizer, essa família, né? Não se exime também de manifestar uma ressalva essencial do seu ponto de vista em relação à qualidade das correntes migratórias desejáveis para o país. Ele disse ainda o seguinte: não é desejável a contribuição dos pretos americanos para o caldeamento das raças no Brasil. Um contingente preto, nesse momento, será mais nocivo que útil à obra da civilização em que estamos empenhados. Em contrapartida,
Assim, ele avalia o efeito da corrente migratória, das correntes imigratórias europeias. Diz ele: uma corrente maciça de imigrantes invadiria o nosso território, tornando possível o surto da lavoura cafeeira em São Paulo e o início daquilo que seria, 50 a 60 anos mais tarde, o poderoso parque industrial de que hoje tanto nos orgulhamos. Então, me parece que nas dificuldades para a implementação da Lei 10.639, que institui a obrigatoriedade do ensino da história da cultura africana e afro-brasileira na educação básica, continua ecoando, né, na mentalidade das elites e no imaginário social as ressalvas em relação à contribuição das culturas negras para a obra civilizatória em que se empenharam as elites nacionais e que deu no que deu, certo? Certo, e que a gente agora segue Agora temos que consertar. disputando as narrativas, né? Efetivamente. E eu acho que tem uma coisa que está posta tanto pela lei, tanto pela ação, pela essa demanda mesmo que se apresenta para a gente, que é a demanda por ampliação de repertório sobre nossos passos, né? E aí eu queria falar um pouco do trabalho que você produziu. Porque para sustentação, para dar sustentação à sua abordagem sobre epistemicídio, você se ampara no diálogo com trajetórias de intelectuais ativistas como Edson Cardoso, Sônia Maria Pereira do Nascimento, Fátima Oliveira e Arnaldo Xavier, pessoas responsáveis por análises muito sofisticadas, né, sobre o Brasil, que superam em muito as que ainda seguem afirmando a hegemonia quando falamos sobre o pensamento social brasileiro. Como você visualiza hoje e projeta no futuro esse aproveitamento da produção intelectual dessas pessoas citadas e outras tantas dentro e fora da academia? Olha, me parece que, à medida que os conflitos, né, latentes, permanentes e persistentes, né, que caracterizam o Brasil, sobretudo no que tange às relações raciais e que impactam as estruturas de poder da sociedade brasileira, né, eu acho que os nossos intelectuais orgânicos vão se impondo, né, como respostas, perspectivas que necessitam ser consideradas. Eu acho que as narrativas que sustentaram as grandes linhas políticas e ideológicas que organizaram o pensamento social brasileiro estão visivelmente em crise e não conseguem responder aos impasses, né, do presente, né? Veja, sem a etiqueta social do mito da democracia racial, o conflito racial se agudiza, explode. Clássicas que organizavam a consciência proletária e a contradição de classes, se explicita, a contradição de classes se explicita em conflito racial nesse momento. E não há teoria consistente à esquerda para contê-lo e enquadrá-lo nos marcos da visão da luta de classes tradicional. Então, são os intelectuais orgânicos do movimento negro que trazem outra chave de inteligibilidade da história. Uma outra inteligibilidade gestada pelo próprio movimento social. E muito da relativa aceitação atual advém dessa crise de paradigmas, eu acho, que talvez obrigue a um novo olhar sobre esse outro sempre negado, né? Mas, ao mesmo tempo, muito da resistência que a academia ainda manifesta, quer dizer, a resistência manifesta ainda o esforço de preservação de sua hegemonia cultural, cada vez mais desafiada
pelas novas injunções das novas conjunturas e pelos novos sujeitos de conhecimento que adentram aos seus domínios e trazendo, trazendo novas agências, né? Introduzindo nesses domínios essas novas agendas, né? Então, eu acho que o aproveitamento da produção intelectual dessas e outras pessoas dentro e fora da academia vai terminar pela profundidade da crise, né? Que a hegemonia cultural terá que enfrentar e responder, né? Agora, sobre a outra questão que você levantou, o tema do epistemicídio, né? Relativo a, ao, a figuras como Edson Cartoni, Nascimento, Fátima Oliveira e Arnaldo Xavier, como suporte para a minha construção, né, de possibilidades de superação do epistemicídio. Quer dizer, eles conformam, embora assim, eles representem também isso na tese, mas o papel dessas pessoas na minha tese vai muito além do que isso. Porque eles, para mim, conformam o campo da resistência ao dispositivo de racialidade e ao biopoder, né? Então, eles representam, eles conformam esse campo de diferentes possibilidades, né? Em que a resistência negra se manifesta, né? Eles me permitem mostrar subjetividades produzidas pela dinâmica, poder, saber e resistência e busca de autonomia, né, que o próprio dispositivo constrói, né, como processo e desafio permanente, né? Eles me permitem demonstrar a ética renovada de que eles são portadores, como produto desses embates que eles têm o tempo todo com os processos de tentativa de assujeitamento do dispositivo, né? Então, as múltiplas formas de resistência, combate e afirmação racial presentes na sociedade contemporaneamente, mas eles prestam-se, né, a ilustrar os desdobramentos que o dispositivo de racialidade produz em função das relações de força que o sustentam. Então, eles são, em primeiro lugar, para mim, sobreviventes de um evento de radical unicidade, que, para usar uma expressão do Seligman Júnior, né? Eles são sobreviventes, né, desse evento radical, de radical unicidade, que foi a escravização de seus ancestrais africanos, cujos efeitos permanecem persistentes em nossas memórias, em nossos corpos, em nossas vidas e na história desse país. Mas eles são também portadores de uma contra-história, na qual se ressignificam e se deslocam os assujeitamentos, os estigmas e estereótipos produzidos e promovidos pela escravização e pelos processos posteriores de exclusão racial. Então, eles são testemunhas daqueles que sucumbiram. São testemunhas daqueles que sucumbiram ao tráfico negreiro, à escravização, e que foram ou continuam sendo silenciados pela abolição inconclusa. São sobreviventes dos poderes disciplinares e do biopoder que subjugam e exterminam a nossa racialidade no pós-abolição. Então, a escolha dessas pessoas tinha um interesse especial, porque também eu queria ver se eu conseguia atravessar o desafio de trabalhar com depoimentos sem incorrer, né,
no erro e na desonestidade que sempre acontece quando intelectuais negros insurgentes são reduzidos à mera fonte primária de pesquisa, né? Abandonando e mesmo rejeitando seu estatuto de autoridade do saber sobre si mesmo. Então, era isso que eu queria me colocar como desafio de conseguir desautorizar essa atitude intelectual, né? Então, né, dessa perspectiva, a minha intenção era tratá-los com o devido respeito e reconhecimento desse estatuto, que de fato lhes pertence e os constitui, como portadores da autoridade da fala sobre o tema que nos propusemos a trabalhar e que é o tema das nossas vidas, né? Então, além dessa condição de sujeitos de conhecimento acerca das relações raciais, são eles também vítimas dos processos de subalternação presentes nas relações raciais. E, finalmente, eles são ainda testemunhas insurgentes de todo esse processo de sujeição e morte, né? Então, além de vencer o epistemicídio, eles cumprem todas essas agências por nós. É assim que eu os vejo. Essa é a estatura das minhas testemunhas. Os gigantes nos ombros dos quais eu subi, eu me apoiei para vislumbrar e formular o dispositivo de racialidade. É isso. Ai, fico até sem força agora, gente. Você está vendo, né? Teoria da história apresentada pela grandiosa Sueli Carneiro, que, para tristeza de historiadores, defendeu a tese na educação, na filosofia da educação. Mas é aquela coisa. E Sueli foi Carneiro. onde me acolheram com essa demanda, né? Não, a turma que trabalha com trajetórias deve estar aí. Estou vendo os comentários subindo ali, pessoal surtando, né? Assim, porque é isso, lê sua tese, que a gente está aí, ó, contando os minutos. Queremos isso aí para fazer lançamento. Roda, Sueli, dá força para nós. Gente, eu tô velha, eu tenho 70 anos, eu quero me Uma aposentar. Vocês garota, fazem favor? uma Tá bom. garota. Você Vocês sabe tomem disso. tenência. Energia Vocês de assumam a garota. responsabilidade. Minha geração já fez a sua parte. Mas é isso, assim, a gente tem todas essas demandas e um dos grandes desafios que está dado para as novas gerações é desenvolver essas habilidades que você é, apresentou, não só na tese, mas na forma como você encaminha sua ação intelectual cotidiana, política cotidiana, né? E por falar nessa ação de Sueli Carneiro, muito se fala do atual protagonismo de mulheres negras no movimento negro, no movimento feminista, e de mulheres em geral, mas o reconhecimento de hoje não necessariamente tem a ver com a ausência de mulheres negras atuando para a realização da luta antirracista e antissexista ao longo das décadas anteriores, até séculos, né? Pensando sem querer abusar muito, mas o que a história das mulheres de Gueledés tem a nos ensinar sobre esses percursos que têm sido silenciados ou negligenciados por conta desses dispositivos, porque já que os nossos passos vêm de longe, ajuda a gente aí mais um pouco a enxergar essas andanças a partir de Gueledés.
Olha, bom, isso é alguma coisa que está por aí, né? Dito por aí de várias maneiras. A gente tem um site que está aí, que a história está lá dentro, tem uma parte lá de memória Muito institucional. documento. Tem muito documento. Socorro, vocês estão entendendo, gente. Mas você tem razão, sim, quer dizer, você tem razão, quer dizer, o que nos impulsionou, e aí não é exclusiva, mas as mulheres, né, que criaram o Guelé 10, éramos 10. O que nos impulsionou a criar organizações próprias de mulheres negras foi a evidência de que, naquele tempo, as mulheres eram desde a frente negra brasileira, a base e sustentação das organizações negras. E elas formavam também a base popular dos movimentos de mulheres. Mas, nos dois casos, raramente eram protagonistas nesses movimentos liderados ou por homens negros, no movimento negro, ou por mulheres brancas no feminismo. Então, Gueledés e outras organizações de mulheres negras que emergem na década de 80, elas são decorrência da insuficiência com que a especificidade da mulher negra era tratada, tanto no movimento feminista como no movimento negro, né? Posto que o tema da mulher negra não estava estruturalmente integrado nas concepções e práticas políticas dos dois movimentos sociais, né? E isso que nos faz construir instrumentos políticos que nos desse a possibilidade de, de ter voz, né? E incidência política e a partir desse lugar provocar esses movimentos sociais e outros a incorporarem, não é, de maneira efetiva a problemática das mulheres negras, porque a gente também sempre avaliou que as conquistas que eram produto de lutas travada por negros costumam privilegiar os homens em função do sexismo, né? E as lutas e as conquistas que eram produto das lutas coletivas das mulheres acabavam por beneficiar as mulheres brancas em função do racismo, ou seja, isso sempre fez com que as mulheres negras vivessem essa situação de asfixia social, de mobilismo, né? E outros dos motivos pelos quais, né, nos levou a construir projetos de organizações políticas autônomas e independentes em relação tanto ao movimento negro misto, né, quanto o das mulheres brancas. É evidente que isso tudo aconteceu com muita tensão, fomos acusadas, principalmente aqui em São Paulo, nós, do Gueledés, fomos acusadas por todos os lados de estabelecer o divisionismo na luta das mulheres, pelas feministas, fomos acusadas pelos homens, pelos militantes negros de provocar o divisionismo na luta da mulher, da luta negra, né? Quebrar a unidade da luta negra. Então, nós respondemos, não é, a essas provocações, né? Com mais trabalho, com mais competência, com mais, com mais ativismo, né? Com mais profissionalismo. E é assim que a gente vem esses pressupostos são os que orientam a ação política e social do Gueledés em seus 32 anos. E também a maioria das organizações de mulheres negras. Ou seja, nós não precisamos de intermediários, nós somos donas das nossas vozes, nós temos uma agenda que nós construímos na crítica, né, que fizemos a esses dois, mas ao mesmo tempo somos
responsabilidade desse duplo e desse triplo combate, não é? Contra o sexismo, contra o racismo. Esse redicionamento, né? Esse redicionamento, digamos, da questão da mulher negra a partir de uma perspectiva própria também, nos colocou, né, a responsabilidade, digamos, de operar essas múltiplas dimensões que nos oprimem e forjar, digamos, quero crer, que é o que as gerações atuais e futuras irão oferecer para a sociedade brasileira, e forjar, a partir desse lugar particular do sexismo, forjar um projeto de emancipação de mulheres que liberte a todas. Eu acho que são as mulheres negras que são portadoras disso, por força de todas as opressões que carregam, né? Por esse lugar particular que lhe foi destinado na hierarquia dessa sociedade, ela também carrega em si o germe da emancipação de todas as mulheres. Esse projeto político, a gente está deixando aí para vocês desenharem, mas ele é, talvez, assim, o ponto alto dessa agenda, né? Pura, né? No processo de redemocratização do Brasil, né? Sueli, a gente ainda tem algumas coisinhas para conversar, mas eu vou encerrar para poder salvar e a gente volta. Por favor, rapidinho, a gente não vai te abusar muito. Ok. A Sueli ainda tem uma questão aqui para discutir o diálogo do pensamento de mulheres negras com a interseccionalidade, com o feminismo decolonial e outras coisinhas. A gente já volta, tá bom, gente? Tá bom.